Olá, estamos começando o nosso Ponto de Vista ao vivo, mais uma vez aqui pela Santa Cecília TV. Muito mais informação para você. A gente juntos aqui de segunda a sexta-feira, neste horário da 1h30 da tarde, que é uma tradição, né, no debate político, na discussão dos assuntos importantes aqui para a cidade, né, que formam a pauta da nossa cidade, da região metropolitana, e os temas muito importantes, claro, de interesse nacional também, que se sucedem, né, e se sustentam, lamentavelmente, ainda no combate ao coronavírus, o Covid-19, que continua aí com casos crescendo assustadoramente pelo interior do estado, pelo interior do Brasil, enfim, uma situação absolutamente caótica, inimaginável, há 5, 6 meses atrás, e estamos aí todos tentando, né, de alguma forma, evitar que o vírus continue se multiplicando. Aqui pela Baixada Santista, a gente tem repetido diversas vezes aqui no Ponto de Vista, graças a uma atuação importante, né, conjunta do Condesb, pilotado aqui pelo prefeito Santos, com as mãos dadas aí pelos outros prefeitos da região, conseguimos uma situação mais tranquila, né, menos tenebrosa, né, do que a gente vem vendo pelo resto do país, né? O platô foi atingido e agora lutamos e esperamos aí, né, todos os dias que a curva venha ladeira abaixo e que os casos realmente não ocorram mais aqui nas cidades da Baixada Santista. Está um pouco complicado isso, né? Mas se Deus quiser vai dar tudo certo e mais um tempinho aí a gente vai se livrar do vírus, pelo menos aqui na Baixada Santista. No resto do Brasil, Deus nos acuda, né? Bom, questão trabalhista sempre importante, né? Uma série de dúvidas para você tirar com a gente aqui, para você acompanhar os debates importantes que a gente coloca às sextas-feiras. E a gente, com satisfação, recebe mais uma vez aqui a doutora Thelma Rodrigues, que é uma advogada especialista nessa área e que vai responder, vai debater aqui com os nossos convidados assuntos importantes ligados, mais uma vez, à área do trabalho. Prazer revê-la, Thelma. Tudo bem? Prazer é todo meu. Mais uma vez aqui no nosso programa já, porque toda sexta-feira nós estamos sempre aqui com essa pauta trabalhista, que realmente é desde a reforma, né, trabalhista, nós estamos cheios de dúvidas, de problemas, e chegou essa pandemia e aí as coisas ficaram bem pior. E sempre lembrando, né, que aqui o importante que o Boturão deu esse espaço aqui é sindicalistas falando, advogados trabalhistas aqui há anos nessa comarca, falando dos problemas que nós enfrentamos, não só aqui na nossa região, né, mas no Brasil. E também agradecer aqui aos meninos, como eu sempre falo, Vinagre, e vamos tentar hoje aí tirar mais algumas dúvidas aqui, e lembrando, mas sempre o meu professor eterno, agora que está aqui conosco, né, com muito prazer, né, estar nessa mesa aqui toda sexta-feira discutindo, né, esses problemas trabalhistas, se chegamos a alguma conclusão, não sei, né, doutor Stalin, mas nós tentamos aqui entender as medidas provisórias, as instruções, tudo que vem ocorrendo. E hoje é mais um dia desses, né, Boturão? Vamos falar aí. Verdade. Para saber quais as novidades. Hoje nós temos um sindicalista aqui que vai ter muito o que falar para a gente. E é isso. E eu agradeço desde já mais uma vez. A gente que agradece mais uma vez a participação da Thelma aqui, como também, como ela disse há pouco, o doutor José Stalin, não é, que não é só especialista na área trabalhista, mas professor universitário durante longa data, né? E que por pouco não foi do Tribunal Superior, né? Quase que não teríamos mais ele por aqui, não é? Mas sabe como é que é, né? A política pesa às vezes para um lado, né? Não pesa tanto para o outro, né? E assim caminha a humanidade. Prazer revê-lo. Tudo bem, Stalin? A satisfação é minha, o prazer é todo meu ter essa oportunidade, até esse privilégio de estar aqui dividindo essa bancada aqui com pessoas ilustres e de grande conhecimento técnico, jurídico e também um sindicalista de grande atuação aqui na Baixada. Esse programa já está muito famoso, eu tenho sido procurado em função dos comentários que surgem nesse programa e acho muito interessante esse debate de toda sexta-feira, que traz sempre esclarecimentos, sempre versando na legislação trabalhista e
particularmente no bom senso dos aplicadores do direito e dos operadores do direito, essencialmente. Muito obrigado, viu? Obrigado a você, mais uma vez, por nos ilustrar aqui nesta sexta-feira, né? E lá na ponta, como a Thelma anunciou também, e o doutor Stalin, está o Claudinei Gatto, representando aqui como presidente que é, né, o Sindicato dos Metalúrgicos, e essa queda de braço interminável, né, lamentavelmente, com a empresa Usiminas, né, que as demissões aí que estão sendo discutidas na Justiça. Prazer recebê-lo também, Gatto. Obrigado aí, Botorão. Obrigado à mesa, mais uma vez aí pelo convite, e expor aqui como é que está a situação dos trabalhadores metalúrgicos da empresa Usiminas. E também queria aqui falar aí que ontem o Sindicato dos Metalúrgicos completou 77 anos, Opa. né? 77 anos de fundação. Um sindicato histórico da região, um dos maiores da região aqui da Baixada Santista, junto, lógico, que na época os estivadores também, né? E o sindicato está vivendo uma batalha tremenda aí com a empresa Usiminas. Não é muito o que a gente comemorar, mas com certeza o sindicato vai estar à frente da luta sempre enquanto a gente estiver presente na diretoria do sindicato. Muito bem, obrigado então, Gatto, a doutora Thelma, ao Zé Stalin por estarem presentes aqui, né? Lembrando que de segunda a sexta-feira você confere também aqui na Santa Cecília TV, às 8 da noite, uma reprise do Ponto de Vista, claro, para você acompanhar, caso evidentemente tenha perdido aí os debates do programa ao vivo, né, que é a partir da 1h30 da tarde. Como o programa termina às 2h30 e a reprise é só às 8, nosso mantra de todos os dias é sempre o mesmo, né? Coisas inacreditáveis podem ocorrer na confusa República Brasileira nesse espaço de tempo quando termina o ao vivo e começa a reprise, né? Bom, os números do Covid, lamentavelmente, a gente sempre abrindo o programa, né, com 13.840 casos em Santos, 437 óbitos, 35.302 casos na Baixada Santista, 1.296 óbitos, né? E a todos os familiares, a gente sempre deixa aqui o nosso pesar, nossos sentimentos, a bancada aqui do Ponto de Vista, todo o nosso time aqui, a você que perdeu aí um parente, né? Um pai, a mãe, o tio, avô, filho, essa coisa toda, em relação, ou por conta, né, da Covid-19, os nossos sentimentos, né? No estado de São Paulo, números impressionantes também, 452.007 casos, 20.894 óbitos, e no Brasil, 2.289.951 casos, 84.207 falecimentos por Covid-19. É absolutamente inacreditável o que acontece no Brasil em relação a essa coisa do coronavírus, né? Lembrando que os números são dos boletins que foram enviados, né, repassados na noite anterior, né? E divulgados por todos os veículos de comunicação, logo mais à noite, quando você estiver na reprise. Infelizmente, né? Infelizmente, os números já serão outros e maiores, né? Claro. Bom, o número de óbitos, evidentemente que não vai se diminuir nunca, né? Infelizmente. Bom, eu acho que a gente começa aqui ouvindo o Gatto, né? Thelma e Stalin, né? Que é uma questão aí que envolve aí a região, né? Questão trabalhista, que envolve os trabalhadores da área metalúrgica lá na Usiminas. Tínhamos aí mais de 900 demissões. O sindicato entrou na briga, né, para tentar reverter o quadro. Estamos na justiça ainda. Pois não, Gatto? Estamos na justiça. Infelizmente, no último dia 9, né, o desembargador lá de Brasília, o Aloísio, né, o mesmo que deu a sentença aí contra os trabalhadores daquela churrascaria lá, Fogo no Chão, né? Deu, infelizmente... fogo de chão, né? Fogo no chão, né? Deu, infelizmente, aí a liberação para a Usiminas poder demitir os trabalhadores, né? A empresa chamou a direção do sindicato para uma reunião na sexta-feira, por volta de 7h30 da manhã. Marquei essa reunião para as 8h30, que eu tinha um compromisso cedo, onde a empresa tentou compor com o sindicato aí um acordo para diminuir o número de demissões, né? Compor um acordo mediante as MPs, né? Que a gente não tem um acordo firmado, um acordo coletivo firmado mediante as MPs. E a empresa, como sempre, nunca é transparente. Ela alega que diminuiria o número de demissões e daria alguns benefícios para os trabalhadores demitidos. O sindicato se demonstrou firme, falou que não ia fazer acordo tendo demissões, que as MPs elas são claras, que é para garantir o emprego dos trabalhadores e não cabe ao sindicato escolher quem a empresa vai demitir. Então, esse acordo a gente não fez com a empresa
foi só mais uma reunião para a empresa querer falar que está querendo negociar, como sempre a Usiminas age dessa forma, e na própria sexta-feira, no dia 10, a empresa começou a demitir. Demitiu sexta, dia 10, dia 11, dia 12, 13 e 14. 4 dias direto de demissão que houve dentro da empresa. Vários taxinhos, a gente tem um número exato de quase 350 trabalhadores já demitidos, né? Orientamos a maioria dos trabalhadores a não assinarem a demissão, porque agora virou um processo, vai ser julgado, aí os advogados trabalhistas estão aqui, vai ser julgado aí dia 30 o recurso que a empresa entrou em segunda instância pelo colegiado, e no dia 7 vai ser julgado esse processo aqui na primeira vara aqui de Cubatão, aí, que é a doutora Excelência lá da Aldígia, né? Então o sindicato está na luta e a gente tem certeza que a gente vai conseguir reverter essa situação. Por quê, uma coisa, acho que o telespectador também pode ter alguma dúvida, né? Se o juiz do TST, o ministro do TST, decidiu que pode demitir, por que continua tramitando na justiça? Vocês podem explicar aqui, tanto o Gato, como a Thelma, como o Stalin, enfim, fica à vontade. Para o telespectador entender bem, né, como é que funciona essa situação. Né? A questão é a seguinte, ela foi praticamente sedimentada há cerca de 2 anos atrás, com o então presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Martins Filho, que eu falo, um dos exterminadores do futuro, né? Que na qualidade de presidente e também acumulando o cargo de corregedor da Justiça do Trabalho, praticamente capitaneou os seus pares lá no tribunal, no sentido de que, quanto à demissão em massa, não havia impeditivo nenhum na legislação, no sentido de se autorizar ou determinar que o sindicato participasse de negociação nessas demissões. Na verdade, o que nós observamos é que com o principal exterminador do futuro, Michel Temer, quando criou essa reforma trabalhista, na verdade, houve uma transformação do mundo social. A verdade é essa. Hoje olha-se exclusivamente no aspecto legal, leis feitas por economistas e não por juristas, onde o custo é o importante, a pessoa humana não vale nada. Então, o que acontece? Lá atrás, há 2 anos atrás, naquela condição que eu mencionei, ficou decidido o seguinte, que a empresa pode fazer demissão em massa porque não há empecilho nenhum na legislação. Então, repito... Mas não tem o bom senso, né, que você falou há pouco. Exatamente. Anteriormente, os tribunais, olhando sempre pelo lado social, determinava que as empresas, nessas condições, negociassem com o sindicato. Porque, na maioria das vezes, as empresas querem fazer pura e simplesmente a demissão, né? Algumas pagam direitos trabalhistas, outros não pagam direitos trabalhistas. Enfim, eles querem parcelar. Agora a moda atual é fazer parcelamento de liquidação. Isso é um absurdo. Quando se trata até de uma pequena empresa, a gente pode considerar a relevância, tudo, insuficiência de recursos, caixa, tudo. Tal, né? Mas uma grande empresa, uma aciaria, como é o caso da Usiminas, eu acho algo assim absolutamente impossível, antiético, até imoral, você pensar, por exemplo, em fazer parcelamento de verbas trabalhistas na rescisão. É isso, mas, então, na verdade, o que ocorreu, o que está ocorrendo, em modo geral, não só aqui com Usiminas, aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu lá no Nordeste também. O tribunal tem afastado o sindicato da negociação, porque essa negociação é sempre muito prudente, porque esse interlocutor social, que é o sindicato, ele equilibra a vontade das partes na forma de beneficiar o hipossuficiente, no caso o trabalhador, né? Ao contrário do que nós estamos vivendo hoje, quer dizer, resolve-se tudo simplesmente com números,
e muitas vezes nem com números, e obriga, na verdade, o sindicato ou os advogados a promover a ação trabalhista para haver os direitos das verbas rescisórias, etc. e tal. Mas, de qualquer forma, o importante salientar é o seguinte, que existe um posicionamento já, vamos dizer assim, determinado, né, pacificado no Tribunal Superior do Trabalho, de que a demissão coletiva é permitida e sem a participação do sindicato, o que é um absurdo. Agora, só complementando, se é que nós podemos complementar algo quando o nosso professor fala. No momento dessa demissão em massa aqui, desse sindicato, foi no momento da pandemia e que ela estava se beneficiando da medida provisória para garantir o emprego, ou seja, ela usou, até estava conversando com o gato lá fora, ela usou dos empréstimos junto ao BNDES, ela usou as férias, as medidas todas que o governo... Não pagamento do FGTS. Tudo, não recolhimento de FGTS, consequentemente de INSS também. Ou seja, ela usou de todas as medidas que foram colocadas pela medida provisória, né, em questão, porém não fez o principal, que era garantir o trabalho. Isso é uma piada, isso é uma piada. É uma vergonha mesmo. Uma vergonha. Quando chegou aqui, a doutora Dalgisa, sensível, inclusive, porque conhece bem aqui a nossa comarca e os nossos problemas, o TRT muito bem conhece também. Agora, chega no TST, é o que eu falo, é uma Disneylândia, eles vivem lá no Alice no País das Maravilhas. Como? Ninguém viu nada disso. Eles usaram de tudo, fizeram e chegou lá... Ah, não, vão mandar todo mundo embora, reverteram a decisão. Então, isso realmente é uma vergonha, é absurdo. Tem que ser principalmente por conta da pandemia. Se o governo editou as medidas provisórias, a empresa usou de todos os meios para se garantir, para ter lucro até, porque ela tem empréstimos. O que ela fez com o dinheiro se ela não conseguiu manter os trabalhadores? E o governo entrando com a sua parte na questão do seguro-desemprego também para segurar esse pessoal. O governo não pode aplicar uma multa gigantesca em cima de uma empresa trabalhadores. Numa situação dessas? Ou não há um caminho para isso? Eu gostaria a possibilidade do governo fazer uma pressão em cima, por exemplo? Não, eu gostaria de fazer uma colocação que quando se fala em garantia, é muito bonito, né? Bom, eu tenho garantia de emprego, mas a garantia que consta dessas medidas provisórias aí, e agora da lei, é uma falácia. Assim, você tem garantia, mas se eu demitir você, eu tenho que pagar as verbas rescisórias. Então, que garantia é essa? Nenhuma. A garantia aí é por conta apenas da propaganda. Não, você tem garantia. Não tem garantia. Na verdade, é claro, nós estamos num período de extrema exceção por causa dessa pandemia. Concordo, realmente. O governo tinha que tomar providências, tudo. Agora, mas não pode se falar... Que providências o governo pode tomar? Nenhuma. Nenhuma? Absolutamente nenhuma. Porque, na verdade, o que aconteceu? A medida provisória, quando ela estabelece garantia, ela também dá a oportunidade de que, não tendo a garantia, tem que indenizar. E qual é a indenização? Da CLT. Então, não é garantia nenhuma, porque quando os sindicatos negociavam ou negociam uma garantia, significa o quê? Que naquele período não pode ser demitido. Mas claro. Né? Agora, você fala assim, não pode ser demitido, mas se for, você vai receber? Não é garantia nenhuma. Nós estamos trocando 6 por meia dúzia. Permite-se que haja uma demissão em massa numa empresa como a Uzi Minas, né? Que vai afetar 900 trabalhadores, vai repercutir na cidade de Cubatão, em toda a região metropolitana. Sim. O impacto é terrível para a região. É terrível, mas o que eu estou só aqui tentando relembrar, doutor Stalin, que eles deram férias coletivas, eles usaram, eu não sei todos os empregados como foi feito, todos, mas seguro-desemprego, eles fizeram tudo ali para que, inclusive, o que é mais preocupante, pegaram também, consequentemente, os empréstimos, todas as vantagens, para depois chegar agora, Aí rói a corda e demite todo mundo. Então, eu acho que eu acho que essa situação de usar é que tem que ser vista pelos tribunais
para que seja garantido ali, né, em tese, né, nós vamos ficar dependendo realmente do bom senso dos juízes para poder manter esse trabalho. Mas eu sempre brinco aqui que o doutor Stalin é o nosso realista, falou, é verdade, vai mandar embora, não tem essa, é uma falácia, né? É uma falácia. Na realidade, né, se a gente depender alguma coisa do governo federal, o trabalhador, ele está lascado, é a grande realidade, né? Onde a gente tem um presidente que fala que é difícil ser empresário nesse país, que o trabalhador tem muito direito, então, para você ver como é que é a mentalidade do presidente da República, né? Hoje, se eu não me engano, um salário para um trabalhador aí que tem uma família de 4 pessoas pelos órgãos competentes é de R$ 5.300. Hoje ninguém ganha isso, né? E o que a Uzi Minas está fazendo é mais grave ainda, né? Ela está demitiu hoje e as terceirizadas já estão mandando carta para os trabalhadores para contratar por menos de 50% do que ele ganhava. Ela quer utilizar um trabalhador que é mecânico especializado, eletricista especializado, naquele equipamento específico, que não é qualquer pessoa que trabalha dentro de uma siderurgia. Não é qualquer trabalhador, um eletricista comum que vai lá mexer. Ele conhece o equipamento, de uma laminação, um motor. Ela está contratando, querendo que a terceirizada conta para executar aquela atividade que ele fazia. Precarizar o trabalho. É precarizar, essa é a intenção da empresa, é terceirizar as áreas todinha. Então, por isso que a gente fala que não existe transparência pela empresa, né? A Uzi Minas, ela acha que ela paga um bom salário para os trabalhadores. Ela quer aplicar aqui a política que ela aplica em Ipatinga, onde um trabalhador siderúrgico ganha R$ 1.100. E moram em Ipatinga? E moram em Ipatinga. Ela explora. A Uzi Minas, ela domina a cidade de Ipatinga. É shopping, posto de gasolina, clube. Comércio. A cidade foi criada em volta da usina. E com certeza você tem um custo de vida lá muito menor. E já vem de lutas históricas os trabalhadores lá, onde são prejudicados. Os salários daqui da usina de Cubatão é completamente diferente de Ipatinga. Até os nossos direitos. Lá os trabalhadores não têm nada. Nem café da manhã. Imagino que o custo de vida lá seja muito menor, né? Muito menor, mas nem café da manhã a empresa dá para eles. Isso facilita para a empresa, sim, né? Claro. Lá você entra, lá passa pelo túnel para acessar a empresa. O que tem de trabalhador que morre de acidente de moto, que nem transporte coletivo a Uzi Minas fornece para os trabalhadores da região. Coronel Fabriciano, o pessoal que trabalha em Ipatinga, vão todo mundo de moto ou de bicicleta. Naquela BR 381, né? Que vai ali para Vitória. Toda semana morre trabalhador naquilo ali, que está em duplicação agora. Então a empresa ela não se preocupa, né? E se historicamente, né, se a gente conversa muito com os sindicatos metalúrgicos de Ipatinga, né? E eles falam, a usina de Ipatinga está acabada, a qualquer momento ela explode, que também não tem manutenção. Ela quer sugar, enquanto tem lucro, vai fazendo. Aqui, quando ela fechou em 2015, ela fechou por culpa de várias denúncias que o sindicato fez. Foram 57 óbitos, desde 93 para cá, desde a privatização, que perderam a vida lá dentro, entre trabalhadores próprios e trabalhadores terceirizados. A gente fez protesto com o caixão, levamos cruzes com o nome dos trabalhadores, até que o Ministério Público atuou, fechando várias unidades da empresa. Se ela não tinha ataque lá, para ela fechou por causa disso, por falta de manutenção, né? Agora, o que a gente fica triste, os metalúrgicos da região, é em relação ao que nem o Botanão falou aqui, o Condeste, por que os prefeitos da região não se unem para cobrar essa empresa? Que vem atacando a região desde 2015. E não é só a cidade de Cubatão. Na verdade, o que teria peso aí, né? Muito Botanão? mais que os prefeitos, seria a atuação, na verdade, seria a atuação do governo federal, né? A mão do presidente da República, os ministros, essa coisa toda, enfim. E como disse o Stalin aqui, né? Depois da reforma trabalhista que foi imposta goela abaixo pelo presidente Michel Temer, a coisa degringolou de uma maneira que agora acho que o governo serve para isso, né? Quando chega uma situação dessas, tem que entender o impacto negativo que vamos ter aqui na região, porque são mais 900 e não sei quantas famílias que vão perder aí a sua renda mensal, gente que vai consumir menos, vai comprar menos no supermercado, na farmácia, na feira, nas lojas em geral, no comércio em geral, ou seja, um empobrecimento aqui indiscutível para a Baixada Santista. Os prefeitos podem fazer muita coisa, mas até chegar num ministro, até é difícil. Vamos para um rápido intervalo agora, já voltamos
com o nosso ponto de vista, em instantes. Estamos voltando aqui na sequência do ponto de vista, conversando com a doutora Thelma Rodrigues, com o doutor José Stalin, ambos advogados da área do trabalho, né? Advogados trabalhistas, e o nosso presidente dos sindicatos metalúrgicos, o Claudinei Gatto, nessa queda de braço que, pelo jeito, ainda vai longe, né, em relação aos trabalhadores da Usiminas, né? Vocês tinham feito uma proposta para eles apresentarem aí, na verdade, quantos trabalhadores eles querem, ou eles querem um acordo, enfim, mas não mostram a relação dos trabalhadores que vão sair? Foi quando eles conseguiram aí a autorização para poder demitir, eles queriam compor um acordo alegando que ia diminuir o número de demissões. Por quê? A gente sabe, a empresa não lançou, mas a gente tem contato com os trabalhadores lá que ela tem produção para os próximos meses. E ela não quer mostrar isso para a mídia, ela nem colocou no sistema. E ela vai ter necessidade desses trabalhadores. Mas não cabe a um sindicato sério negociar a demissão. Não tem como a gente fazer um acordo de redução de salário e jornada para a empresa poder demitir também. Eu vou fazer um acordo para 400 trabalhadores, ela possa demitir 900. Não. Então, por isso que não foi assinado esse acordo. Esse acordo está pronto, até um acordo até bom, acima das MPs que a gente fez com a empresa. Onde o trabalhador que ganha até R$4.000 só vai ter uma perca de salário de 5%, Boturão. E quem ganha acima de 4 a 10 mil, 10%. Então, foi um acordo acima das MPs, que as MPs, que nem o doutor Stalin falou, é muito ruim, é para prejudicar o trabalhador, né? Então, fizemos um acordo acima, o acordo está pronto na minha mesa para assinar. Só não assinamos por culpa da demissão. E por isso que gerou esse conflito judicial que vai se estender aí pelo bom tempo. O que a empresa queria era fazer um acordo, porque automaticamente, se o sindicato assina um acordo com a empresa, a ação pede objeto. Eu já tenho um acordo assinado. Essa é a intenção dela. Ainda tem essa, claro, que ela sabe que tem um processo para ser julgado. Tudo bem, vai começar, vai para a primeira, se a gente ganhar, ela vai recorrer, a gente sabe de todos os trâmites. Mas automaticamente eu assinando, perdeu o objeto da ação principal. Não tem mais por que a gente ficar discutindo. Então, isso a gente não vai fazer. A gente vai brigar pela manutenção dos empregos daqueles trabalhadores. Perfeito. Bom, não é só em relação aos Minas que as coisas estão... Quer completar, então? E só, também comentei com o Gatto lá fora que a portaria da semana passada, que a 1455, salvo me engano, vai ajudar a empresa, porque você pode recontratar em um prazo inferior de 90 dias. Se mandou embora, se ele assinar aí, mandou embora o acordo, eles recontratam em menos de 90 dias e com salário inferior, como o salário lá de Ipatinga, em 1.200, que eles querem pagar. Terrível, né? Bom, não são só os trabalhadores metalúrgicos, né? O pessoal das Minas que está com dificuldade, né? Vamos ter amanhã, sábado, está marcado pelo menos, né? Mais uma greve dos entregadores de aplicativos, né? Esse pessoal também tá brigando aí, né? Que entregam uma comidinha quente e tal, recebem um pratinho de comida para almoçar na calçada. E é outra situação difícil, né, Thelma? É outra situação difícil, porque a gente comentou, acho que na semana passada, que eles fizeram uma greve. Bom, a gente chegou a ter alguns comentários. Faz umas 3 semanas que eles fizeram aquela greve. O que eles querem é que seja a taxa de entrega, um reajuste na taxa de entrega, um local em que eles possam fazer lá as refeições dele. E aí eles ficaram naquele limbo que a gente está sempre falando, né? O que eles são, afinal? Eles são PJ, como foi aí propagado, né, doutor Stalin? Não, todo mundo é PJ. Eles são microempreendedores, eles são... Então, eles sonharam que essa situação fosse deixar eles com o salário no final do mês razoável, mas não aconteceu. Por quê? Porque a taxa de entrega é irrisória, eles não conseguem, aumentou o número de entregadores, né, devido ao desemprego, enfim, inúmeras situações na pandemia, mas eles ficaram nesse limbo jurídico e pleiteando, digamos, direitos que têm que ser contemplados aí através de uma legislação própria para poder prever isso, ou eles se colocarem, se é microempreendedor,
Se é pessoa jurídica, o que eles vão poder obter? Nada, porque eles são empreendedores. Agora, se tiver uma legislação que ajude, que possa cooperar nesse sentido, mas eu também, eles vão ter que ir lutar e lutar muito nessa situação. Eu penso um pouquinho, agregando a sua informação, eu penso o seguinte, a questão fundamental... Pode discordar também, doutor Stalin, professor. Fulcral do negócio... Faz parte do debate, né? A questão fulcral é o seguinte, é que existe relação de emprego ou não existe relação de emprego. Muito bem. E aqui é que entra a questão do interlocutor social. Quem que fala por eles? Tem que ter um sindicato. Então, isso daí talvez venha beneficiar a categoria se tiver um interlocutor. Porque você tem aí milhares de interessados para negociar, não tem condição. Então é preciso organizar. Nessa organização é que vai se estabelecer o preço do serviço. É claro, se ele acha que tem que se alimentar, na verdade, essa condição ele tem que impor através da prestação dos seus serviços. Então, quando querem equiparar com os Estados Unidos, o entregador de pizza lá em Miami, Orlando, ganha muito dinheiro. Por quê? Porque tem um preço justo pelo serviço que ele presta. Ele não vai reclamar lá lugar para se alimentar, determinadas condições, não. Por isso que eles têm que se organizar, eles têm que ter um interlocutor para negociar isso daqui e estabelecer condições de trabalho, horários, valores, etc. Uma série de coisas. Eles têm que pensar neles e, evidentemente, que as empresas que os contratam, é claro, isso daqui vai refletir também no preço da mercadoria, do alimento que eles vão vender. Não resta a menor dúvida, mas isso é uma forma de equilibrar a relação. Agora, vamos esquecer de lado economistas fazendo leis aí, porque, na verdade, eu dou muito valor àquelas pessoas que são formadas na faculdade da vida. Sabe por quê? Porque elas têm a condição de sobrevivência e o bom senso, coisa que esses técnicos de PhD em economia, etc. e tal, não têm nem o linguajar jurídico para estabelecer essas regras e condições. Essas medidas provisórias que nós estamos assistindo aí, o desfile delas, é de uma redação assim absolutamente estranha, esquisita, não foi feita por gente da área. Era preferível dar essa redação para alguém que não tem, que não é PhD em Harvard e tal, para fazer uma redação melhor do que essas daí, confusas, difíceis de entender. Não foram tributaristas que fizeram, foram os economistas. E que vão gerar ainda muita discussão no judiciário. A verdade é essa. Acho que a grande realidade, né? Está de parabéns a categoria que está parando, é desse jeito que eles conseguem os direitos deles, né? O trabalhador ele consegue direito se mobilizando. Porque a partir do momento, espero que 100% da categoria realmente pare, porque os aplicativos não vão ter dinheiro, eles vão se apavorar. E não só os entregadores, a gente tem mais grave, é o Uber, 99, eles arriscam a vida, não tem um seguro de vida. Isso eu ia colocar aqui para debate. Eles não têm um seguro de vida. Se ele morrer, se ele se acidentar, ele não tem nada. Mesma coisa, motorista de Uber, dirige 24 horas, 12 horas, para levar o sustento para a família, pela falta de emprego que existe no nosso país. O governo ele trouxe esses aplicativos, exportou, que tudo que vem de ruim dos Estados Unidos vem para cá, que é ruim. Veio para o país, aplicou aqui, não, estamos gerando emprego. Emprego para quem? Os entregadores pelo menos têm uma certa relação com aquele local para onde eles vão lá, recebem a comida e vão entregar, né? O restaurante X, por exemplo, o cara tem lá 5 entregadores, eles têm uma certa relação ali com aquele restaurante. Agora, se o entregador recebe a comida, vai entregar na casa da Thelma, no meio do caminho ele sofre um acidente, não é? Ninguém é responsável por isso? Ele que tem que se virar? Não há nada que possa... Porque ele é um empreendedor. Né? Se ele é um empreendedor, ele assume os riscos do seu, do seu negócio. Todos né? eles têm que ter uma MEI? Você depende, assim. Eles podem ter MEI, eles podem ser pessoa jurídica, depende da contratação que é feita. Normalmente, eles fazem essa inscrição junto lá ao site, tem um númerozinho, até que eles reclamam que muitas vezes, quando tem problema, bloqueia. No caso do Uber, eu vi um julgamento em específico que foi questionado
essa questão, ela é trabalhista ou ela é civil? Como é que ficou? Contrato de natureza civil. Ficou decidido pelo STJ que é de cunho civil. Por quê? Porque envolveu toda essa parte de, vai ter que suspender, bloqueá-lo, na verdade eles usam esse termo, né? Vai bloquear o número dele, é um número que eles têm lá de trabalho, e usando toda essa tecnologia. Aí o que o juiz entendeu ali? Que isso seria uma forma de contrato de cunho civil, que não tem nada a ver com o trabalhista, e decidiu que ele é um empreendedor, falando português claro, ele é um empreendedor. Quando você é um empreendedor, você assume os riscos do negócio, né? Só que é uma situação mascarada. Por quê? Porque ali ele tem uma relação, na verdade, que é de trabalho. Ele tem, muitas vezes, horário a cumprir, ele tem que fazer todo aquele roteiro, né, doutor Stalin? Que fere aqueles princípios básicos que é da relação de trabalho, que é uma relação de trabalho subordinado, né? O que ele quer fugir. Pois não, doutor Stalin. Na verdade, na verdade, o que se observa é o seguinte, caracteristicamente, eles trabalham como avulsos. Nós não temos avulsos do Porto? Exatamente. Não temos os avulsos que defluem até a regulamentação a partir da Constituição, os direitos assegurados lá? Então, a atividade deles é caracteristicamente de avulsos. Agora, de repente, inventaram essa de empreendedor, PJ, e não sei... Calma. Não é por aí, não. Eu acho, vamos simplificar, vamos descomplicar a coisa. Não vamos modernizar tanto assim. Não é, a nossa realidade é outra. Na verdade... É porque o PJ tem que pagar imposto, né? Claro, você tem que ter contador para fazer escrita, você tem que ter registro na prefeitura, no INSS, na União, uma coisa... Tem um custo elevado sobre isso. Pô. Então, eu volto a insistir. Há necessidade da criação de um interlocutor social aí, para estabelecer as regras mínimas que estão indicadas até na Constituição em relação aos avulsos. Você vê a gravidade, né, Estado? A gente está falando de PJ, e isso está acontecendo, acho que não é só na categoria metalúrgica, como em todas as categorias, né? E a gente vê empresas metalúrgicas chegando para o mecânico, vai virar PJ, você vai ganhar mais. E o trabalhador, ele se ilude, ele pensa, não, vou ser empresário, eu vou ganhar. E toma balão. Né? Ele vai trabalhar por metragem, por sol da feita, né? A gente tem várias ações aí em relação a essas empresas, orientando ao trabalhador não cair nessa. E até na área aí que você é advogado até do Sindicato do Comércio, lojas e shopping, pegando os trabalhadores, vendedores, acabou o seu registro, vai abrir um CNPJ, você vai abrir um MEI, você vai trabalhar aí por conta para não pagar os impostos e fugir da convenção coletiva do seu sindicato. Então, uma gravidade que os sindicatos têm que discutir isso, porque está tirando a categoria e colocando os trabalhadores à escravidão. O trabalhador ele se ilude, ele não tem um fundo de garantia, ele não tem, quando ele se acidenta, um INSS aí que ele possa receber um dinheirinho aí enquanto ele estiver adoecido ou algum acidente, ele não tem nada. O trabalhador está totalmente jogado aí às traças, né? É um debate que os sindicatos da região têm que fazer para não ocorrer isso. Eu vou até lembrar um fato interessante, que a moda agora é a pejotização, né? Reflete uma economia fraca do país. Sim, sem dúvida. Tudo isso reflete uma economia frágil. Precariza tudo. Então, o modismo agora é PJ, né? Agora, vou lembrar, há pouco tempo atrás, era a cooperativa. Né? Sim. Usavam a cooperativa para diluir os direitos do trabalho e assim por diante. Então, eu não sei qual é o próximo estágio que vão inventar. Né? Agora estão falando em empreendedorismo. Sei lá, tem alguma outra fórmula mágica? Eu não sei. Inclusive nessa decisão do Uber, eu acho que eu comentei aqui, o juiz colocou que por ele ter feito digamos, esse contrato aí virtual, né, entrando toda essa parte tecnológica, ele foge das características, né, da nossa relação de trabalho, tão ali clara, e não tem como.
Porque, né, doutora Estânia, aqueles princípios básicos de subordinação, habitualidade, onerosidade. Então, quando você tiver aquelas situações, ele é empregado, ponto, simples e acabou. Né? Tirando isso... Esses direitos aí refletem a preocupação social que, desde o governo Michel Temer, procurou se destruir e continua. Eu vejo até que esse governo atual não fez tanta coisa destrutiva quanto o do Michel Temer. Essa que é a verdade. Porque a reforma trabalhista... Não, hoje nós estamos lidando com a questão da pandemia. Isso é uma coisa grave. Mas o que se fez lá com essa reforma trabalhista, pelo amor de Deus... E aí passou goela Voltamos abaixo, 150 anos atrás. Não se discutiu, não se debateu. O Temer aproveitou toda aquela... Sem discussão, sem nada. Aquela capacidade que ele tinha para negociar com o Congresso, né? E foi levando. Uriel Vilas Boas diz aqui, Usiminas, uma multinacional, aproveita o momento para acabar com o efetivo funcional. A situação exige mobilização da classe política, né? O Gato levantou isso aqui também, do empresariado, organizações sociais, e sobretudo do sindicalismo, né? Só no sistema habitacional pode ser usado o aço, enfim, né? E quando acabar a pandemia, o entregador de pizza vai ficar sem emprego? Não, sem emprego ele não vai ficar, né? Porque sempre vai ter gente pedindo pizza, né? O movimento, evidentemente, durante a pandemia do delivery foi muito maior, especialmente para aqueles que já tinham uma tradição, né? Do delivery, né? Falamos sobre isso essa semana, com dois representantes dois empresários da área de alimentação, né, de donos de restaurantes, enfim, né? Mas essa questão que você comentou, o Uriel levanta aqui também, os prefeitos têm... Qual é a chance que tem um prefeito contra uma empresa desse porte, enfim, né, botar pressão em cima? A mão da União, a mão do governo federal tinha que vir em cima disso, né? Imagino eu, né? Vamos para o break, já a gente recupera ou retoma aqui o ponto de vista, em instantes. Muito bem, vamos dando sequência aqui, o programa em cima das questões trabalhistas, né? E o seguro-desemprego está liberado. Trabalhadores que têm aí esse direito vão poder receber a partir desta sexta-feira, né? Hoje é 24 de julho, né? Aí a pergunta que eu faço, não sei se vocês podem me elucidar, porque ninguém estava recebendo, é isso? Estava represado porque eram muitos pedidos, então eles não estavam conseguindo colocar em ordem, pagar nas datas previstas, porque são inúmeros pedidos, né? Até porque com essa medida provisória, muitos trabalhadores usando o seguro também, então estava complicado. Mas não é só o seguro, o próprio auxílio emergencial também. Eu estava conversando com uma cliente e ela comentou comigo que a primeira parcela tudo bem, a segunda demorou, a terceira já chegou numa condição de conta digital também, que demora, que não pode sacar, que tem que pagar, e ela sempre tem umas certas dificuldades, né, quando vai tirar o dinheiro da caixa. Quando vai tirar o dinheiro do banco, né, gato? Chegou ali naquela hora H de pegar a grana, aí a coisa ficou um pouquinho mais complicada, mas parece, né? Eu não vi nenhum cliente ainda assim na prática mesmo, olha, a doutora já está aqui, ou já recebi. Eu estou vendo sempre dos casos das MPs, da medida provisória, está conseguindo receber o seguro. Né? Agora, muitos trabalhadores que foram demitidos também devem estar aguardando, então acho que é por conta disso que eles devem estar noticiando. Né? Bom, o governo diz que a medida abrange benefícios das modalidades formal, né? Bolsa de qualificação profissional, empregado doméstico e trabalhador resgatado. O que seria trabalhador resgatado? Não. Parecer aqui dos ilustres, os ilustres eu falei agora há pouco, operadores do direito. Legislação feita por economistas, né, com uma nomenclatura totalmente diferenciada dos meios jurídicos e sociais que nós estamos habituados, né? Então surgem expressões dessa natureza. Na verdade, esse represamento que está acontecendo aí decorre o seguinte: o Brasil não é um país pequeno, é um país muito grande, tem uma população muito grande.
E tudo hoje se resolve com aplicativos. O aplicativo depende da criação de um sistema que operacionalize isso, etc. e tal. E aí vem aquela dificuldade, você atender todo um universo de pessoas de acordo com a legislação, de acordo com a intenção do governo, de acordo com a disponibilidade do dinheiro do banco e assim por diante. Então é muito difícil acomodar isso em termos de software, né, para atender todo mundo. Isso sem contar também que na operação também existe o problema das filiais, dos bancos, etc. Tem dificuldade de fazer essa adaptação. Eu acho que algo muito importante é que a análise do sistema e a programação precisam andar juntos, né, de tal forma que evite, né, essa demora, esse congestionamento que nós assistimos aí. Porque eles estão lidando com a sobrevivência do povo. Isso é que é importante. Então, o governo manifestou interesse. Com isso, acho não, né? O governo simplesmente criou o sistema, agora precisa operacionalizar ele, né? E está sacrificando a população. Diz aqui ainda a informação, né, que vem da Secretaria do Trabalho, né? O antigo Ministério do Trabalho, Secretaria do Trabalho, que pertence ao Ministério da Economia hoje, né? Exatamente. Por isso que vem no economês, né? Não vem no direitor, juridiquês, é verdade. Vem no economês. Diz aqui que para receber em qualquer conta bancária será necessário, fazendo a solicitação do seguro-desemprego, a pessoa informar alguns dados como tipo de conta, nome do banco, número da agência, número da conta da titularidade, mas não corre o risco da pessoa que perdeu o emprego não ter conta em banco? Ou não? Corre? Mas eles abrem, né? Tem a conta digital, né? Conta salário. Agora, só que, lembrando, Boturno, eu estava aqui consultando... Só um minutinho, porque o Stalin fala em conta salário e a medida diz aqui que exclui conta salário, porque nesse tipo de sistema apenas são permitidos depósitos e transferências de empregadores cadastrados. Perfeito. Então ele tem que abrir uma conta específica para isso, para receber o dinheiro. Para receber o dinheiro, que é essa conta digital que eles estão abrindo para os trabalhadores agora, então. Conta salário, porque conta salário o trabalhador não paga nada, né? Abrindo uma conta, ele vai pagar uma taxinha para o banco. Essa é a ganheiridade sempre favorecendo um empresário. E os banqueiros aí, no caso. Com certeza. Né? E o trabalhador, o seguro-desemprego do trabalhador resgatado, estava até por curiosidade. Era muito mais fácil. É 1813. Quanto? 1813. Dependendo do trabalho, mas na verdade o que ele, quando se usa esse termo, é quando ele estava trabalhando em condição análogo à de escravidão. Aí eles colocam esse termo, trabalhador resgatado. O resgatado é esse. Resgatado. Só para a gente relembrar aqui que eu também... O aplicativo pode ter direito, né? A escravidão que ele de aplicativo, né? Pode ter direito, né? Pode ser um resgatado. Várias categorias aí vão pleitear. Pleitear o trabalhador resgatado. Trabalhador resgatado. Agora, o valor do salário-desemprego, quanto é? Sabe? 1813. É tudo isso? É o teto. Espantado, né? É o teto. 1813. O mínimo deve ser o salário mínimo. O mínimo... Não, depende de quanto você vai ganhar para receber. Depende do teu salário. Teto é 1813. Você tem que levar a carteira lá para... Sim. Aí eles fazem lá o percentual. Mas aí o resgatado não tem carteira. O máximo é 1813. Mas do resgatado não tem carteira. O resgatado não tem carteira. E aí, é o mínimo, então. Ele vai pegar o mínimo. Tem que ser o mínimo, né? Eu espero que não paguem abaixo do mínimo, né? Não, aí tem o mínimo, né? Que é do... Santo Deus, olha... Olha, além do seguro-desemprego, né, a gente tem uma outra situação que é muito grave aqui, viu? O nível de ocupação chegou ao menor patamar. O nível de ocupação é o seguinte, né? Daquelas pessoas, daquela população economicamente ativa, né, e que deveria estar, alguns estão, né, no mercado de trabalho, todo mundo, né? Aí seria uma beleza, né? A economia estaria girando, teríamos aí uma situação bem razoável no país, enfim, não está acontecendo nada disso. E a informação é que chegamos nesse percentual, o menor patamar da história dos levantamentos, que é feito pela PNAD, né? Agora a PNAD Covid, que diminuiu bastante, né? Ainda atrapalhou mais ainda, ou piorou ainda mais essa situação das pessoas do percentual, né, de pessoas economicamente ativas que estão fora
do mercado de trabalho. A gente vê aí números aí se sucedendo, né? 15 milhões, 16 milhões de pessoas procurando emprego e não encontrando. Tem mais um pessoal, mais ou menos nesse mesmo percentual aí, 10, 12, 15 milhões de pessoas que já não estão nem trabalhando mais, né? Esse que são os desalentados. Desalentados, os desalentados. Tem né? os resgatados, os desalentados. Nós temos os termos agora próprios e uma para situação o trabalhor. Desgraçada de ruim, né, para a gente enfrentar, né? O que não é mole. Ou seja, não tem grande expectativa por enquanto, né, Gato? Infelizmente. Infelizmente, não. Enquanto a gente tiver com esse governo aí... Nós tivemos uma perda de 2 milhões de vagas. 2 milhões de vagas de trabalho no período da Covid. Alguém vai dizer, bom, mas nos Estados Unidos perdeu não sei quantos milhões e tal, não sei o quê. Só que a recuperação da economia dos Estados Unidos, do mesmo jeito que tinha 3% de desempregados, era praticamente pleno emprego, subiu para 30%, 25%, uma coisa vai assim. Aí quando você vê a situação da Covid melhora um pouco, você já vê uma recuperação muito rápida da economia, porque tem uma economia forte. Não é o nosso caso. Estável, mas eles estão também recebendo $600 por semana, né? Os desempregados. Por semana? Eu vi uma matéria de $600 por semana. Olha, pode ser até que seja um pouco mais. $2.400 por prevendo... Fora o cara vive bem. Né? Chegou, fora a cesta viu básica. Viu a cesta básica que é nos Estados Unidos? Tem uma... Queijo branco, queijo, o governo manteiga. dá uma assistência social muito melhor, não tem nem comparação, né? A cesta básica, o salário sendo pago 600, é pouco ainda, mas $600 por semana. Não é tão pouco não. $600 por semana? Que nós olhamos se aqui, você for, né? Se a gente for olhar por Nova York, né, Chicago, Washington e tal, né, Miami mesmo, enfim, né, são cidades que o custo de vida é bem alto. Você vai para o interior dos Estados Unidos, né, a coisa muda de figura, né? Você tem cidades menores, o custo de vida menor e tal. Ora, o cara vive com $2.500. Pois não, doutor? Prevendo toda essa situação, cerca de 20 anos atrás, eu já falava na academia o seguinte, que estava chegando a hora de nós pensarmos numa reforma da nossa sociedade, do pensamento social. Aqui especificamente no Brasil, hoje nós estamos observando o seguinte, uma diminuição da área da indústria e uma ampliação da área do agronegócio. Mas, essencialmente, o que a gente observa é que o Brasil continua sendo um grande exportador de insumos básicos. Né? Por exemplo, nós exportamos muito, com grande exclusividade, minério de ferro para a China. E a China, acumulando tudo isso, quebrou o mercado mundial do aço, com minério brasileiro. Aí pergunto, nessa situação, todas essas siderúrgicas do Brasil perderam, mas as exportações são altas, mas as nossas siderúrgicas despencaram. Isso significa o quê? Na fase extrativa, nós temos trabalhadores, mas na fase da manipulação do aço, enfim, de todos os produtos dele derivado, nós tivemos uma diminuição. Então, não existe equilíbrio entre a exportação e a nossa movimentação interna. Vou mais longe. O Brasil tinha uma grande exportação de carne. De repente, houve uns problemas aí que todos sabem, com alguns frigoríficos, a nossa exportação caiu. E aí passaram a exportar gado em pé. Eu falei, meu Deus do céu. Aqui pelo Porto de Santos, daqui 3 anos, esses que se beneficiaram do gado em pé vão ser os nossos concorrentes. Então, o que se observa é que nós estamos sempre preocupados em exportar matéria-prima, o produto básico. E não estamos desenvolvendo, isso os economistas deveriam pensar, em desenvolver uma atividade para multiplicar o quê? Esses serviços intermediários. Né? Então, o que mais me nós pega, temos... mas eu lembro é o café. Café. O café vai em grão para a Alemanha se transforma em um dos maiores exportadores mundiais do café solúvel. É uma coisa inacreditável. Inacreditável. Né? Só falta você comprar dos alemães o café solúvel que eles fazem lá. Né?
Então, essa ideia aqui demonstra o seguinte, que nós vivemos num plano maior em total desequilíbrio. E por que isso acontece? Eu acho que fatalmente tem um culpado disso tudo. É o custo Brasil, o custo do governo. Porque o governo não pode abrir mão desses recursos, porque senão ele não fecha a folha de pagamento dele. E, em consequência, todo o povo brasileiro sofre com isso. Essa é a dura realidade. Olha, é um momento difícil, uma situação dura, complexa que a gente vai vivendo aí, né? E, infelizmente, não está fácil. Uma situação difícil, né? Os próximos capítulos que envolvem aí a queda de braço do sindicato com a Uzi Minas, aqui em Cubatão, né? Na primeira instância. A gente tem audiência dia 30, já às 16h30. Dia 30 é quinta-feira que vem. Quinta-feira, em segunda instância, né? Que vai ser julgado o recurso dela pelo colegiado, independente da decisão, né? O que vai se prevalecer é o julgamento aqui em primeira instância em Cubatão, né? O que o sindicato está aguardando aí para... A tendência do TRT é manter a decisão de primeira instância. Porém, Brasília... Não, sim, mas a gente... Mas é aquilo que eu falei, né, doutor? Temos que ter fé. A gente conseguindo reverter é uma grande vitória para os trabalhadores e para o sindicato. Por quê? A empresa vai ter que recontratar os trabalhadores novamente e vai se voltar uma briga judicial, que agora virou um processo, foi o que eu falei aqui no início. Vai virar uma briga judicial, ela vai recorrer para a segunda instância e a gente vamos levando isso até a gente conseguir chegar a alguma solução. Nesse momento, quantos foram demitidos já? 350. Daqueles 900? Isso. 350. Então tem 600 trabalhadores. Hoje a empresa ela tem um site interno dela, onde os trabalhadores mandam diariamente quantos trabalhadores estão registrados, né? Ela tinha 1.600 e pouco, hoje o trabalhador me mandou, ela está com 1.203 trabalhadores registrados no sistema. Então ela já demitiu, pelo nosso cálculo... Isso Não, isso é em Cubatão. Só em Cubatão. Em Cubatão. Perfeito. 1.203 trabalhadores. Então ela já demitiu 350 trabalhadores. Muito bem, vamos aguardar e torcer muito, né, para que isso se reverta, até porque é um impacto social terrível aqui para a região. Já tivemos problema lá com a torre da Petrobras, né, que a empresa levou todo mundo para o Rio de Janeiro. Ou seja, é um sofrimento eterno aqui a cidade de Santos e a região metropolitana na busca pela recuperação econômica, né, terrível. Doutora Thelma, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Espero próxima sexta-feira voltar com boas notícias. Ótimas notícias. Da Uzi Minas, né? E vamos torcer, né? Que as coisas possam ir caminhando. É verdade. Doutor Stalin, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço e continuemos com fé. Muita fé. Para que tudo melhore. Resta, né? Obrigado, Gato. Força Obrigado lá. pelo convite. Estamos aí sempre à disposição para falar da categoria metalúrgica e de outras discussões aqui em relação que envolvam os trabalhadores. Obrigado a você que mais uma vez acompanhou a gente aqui no Ponto de Vista, né? De segunda a sexta ao vivo, 1h30 da tarde, sempre aqui pela Santa Cecília TV. Nossa reprise às 8 da noite. Tchau. Obrigado.